Boa noite, ouvintes da Rádio Madalena. Eu sou Maria Rita Kel, estou aqui com mais um programa Conversa Solta. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que muitos de vocês já devem conhecer e que eu estou morrendo de curiosidade porque ela é uma espécie de enigma para mim. Essa pessoa é o Guilherme, mas o Guilherme é a pessoa que faz uma outra pessoa, que é a Rita Von Hunt. Então, antes de apresentar, vou pedir para o Guilherme me explicar isso, porque senão eu vou apresentar errado a minha convidada e o meu convidado. Olá, Guilherme, boa noite, tudo bom? Oi, tudo bem, Maria Rita? Deixa eu te agradecer por esse convite. Estou muito feliz de conversar com você. E é super importante que você saiba disso. Eu faço parte de uma geração de pessoas que você estudou, assistiu seus vídeos, contou com a sua ajuda para de alguma forma ter início numa incursão no campo da psicanálise e nessa zona de contato entre teoria crítica e psicanálise e análise social. Então, eu sou muito, muito grato ao seu trabalho e, além de grato, um grande admirador. Você tem minha admiração e minha gratidão. Puxa, E obrigada. Imagina, imagina, é sempre bom falar isso, ainda mais nesse nosso tempo, né? Que a gente carece de elogios e que sobram ofensas. É verdade, sim. Vamos do início. Para quem nos escuta, nos acompanha, Uhum. é bacana pontuar que a arte drag, né? Ela está ancorada no entendimento de que existe uma cisão, uma distinção entre uma persona e uma personagem, né? Aí, basicamente, a personagem ela é uma construção das artes da cena, né? Ela é uma construção das artes cênicas. Normalmente, Sim. a personagem ela vem prescrita com texto, rubrica, indicativo de figurino, etc, etc, etc. E aí as artes cênicas, ao longo, né, desses mais de, sei lá, 2.600 anos de teatro, se a gente Uhum. voltar para a Grécia Antiga, ela formata a personagem de forma que qualquer ator ou atriz pode interpretar aquele personagem, aquela personagem. A persona tem uma distinção com essa ideia. A persona é a palavra, né, que a gente usa para máscara, né? Uhum. É verdade. E ela tem a ver com um mecanismo, uma ferramenta utilizada por alguém para se apresentar ao público. Então, ao longo da história, a gente conheceu infinitas personas, né? O David Bowie, toda vez Uhum. que se apresentava num novo CD, num novo show, ele trocava a persona que Persona. falava com o público. Uhum. O Miguel Falabella foi um ator que fez muito isso, Sim, a sim, Marília verdade. Pêra, a Madonna, a Lady Gaga, e aí a gente começa esse hall, né, de atores, de cantores, de artistas que não se apresentavam ao público como eles mesmos, mas através de uma performance artística constituída numa nova forma de se apresentar, né? E essa forma era o que a gente tinha acesso. Então, em vias muito gerais, né, a Rita é uma persona, ela é uma máscara, um mecanismo que eu acesso para chegar até o público, né? Outra distinção que normalmente quando me perguntam eu costumo fazer, é que basicamente a personagem pode ser interpretada por todos e todas, né? Romeu e Julieta, todo mundo pode fazer na vida. Agora, Uhum. a Rita, ela tá imbricada da minha história, da minha trajetória. Por isso, ninguém vai ser capaz de fazê-la a não ser quem deu a vida, né? A não ser eu. Que lindo, muito bonito isso. Então, vamos começar. Eu, de vez em quando, vou querer que a Rita compareça aqui, tá bom? Tá ótimo. Porque, A Rita está entre nós. não, mas que ela compareça no seu estilo Rita, porque Tá. ela é a pessoa pública, né? Agora eu estou conhecendo Sim, você sim. muito, mas você criou uma persona pública, Sim, né? sim. Muito carismática. Mas, enfim, vamos começar aqui. Primeira pergunta, por que você fez essa pergunta? O que te levou
a fazer a Rita, como você diz, não é? É, Isso foi uma resolução de sei lá, inseguranças, problemas de personalidade, dúvidas de orientação sexual. O que foi que fez você criar a Rita? eu venho de uma trajetória das artes cênicas, né? Minha primeira formação foi em teatro na Unirio, né? Na faculdade lá Uhum. do Rio de Janeiro. E desde muito tempo eu estou interpretando, fazendo, né, teatro. O que acontece para a formatação da Rita é que esse fazer do teatro vai amadurecendo, né? Eu fiz teatro na infância, na adolescência, fui fazer faculdade de teatro, minha primeira graduação, e lá no teatro eu comecei a ter contato com essa outra área das artes cênicas, né? Que é a performance. E aí eu comecei a entender que existiam outros fazeres, né, dentro das Uhum. artes cênicas que não exatamente o teatro, a TV, o cinema, o circo, mas alguma outra linguagem, né? E fui descobrindo a linguagem da performance. Acho que a Rita, ela de fato começa quando eu me mudo para São Paulo, me mudo para São Paulo num processo muito doido. A minha mãe, ela foi diagnosticada com um câncer super violento, um adenocarcinoma. Eu morava no Rio de Janeiro, minha mãe em Ribeirão Preto, meu irmão em São Uhum. Paulo. Nós viemos todos para São Paulo porque minha mãe daria início, né, a cirurgias, radioterapia, quimioterapia, todo o processo de Uhum. certa forma, contenção, né, mitigação desse câncer. Você E não estando, tinha pai já. não, já não tinha. É, Tá. e aí, estando aqui em São Paulo, eu me vi desenlaçado, né, com esses meus contatos, amigos, trabalhos no Rio. É, Uhum. e eu que atuava e trabalhava, né, eu dou aula de língua e literatura inglesa, e desde os 14 anos. E eu que trabalhava como ator e professor, de repente, aqui em São Paulo, começo a trabalhar única e exclusivamente como professor. E Uhum. sentia muita falta, né? De estar em cena, de estar no palco. E tem essa coisa, e eu acho que é aí que a Rita começa, de que o processo todo, né, de acompanhar o tratamento de um câncer, ele é uma doença que atinge a família, né, como um todo. Todo Claro, mundo que está claro. próximo da pessoa doente muda a sua rotina, né? Isso desestabiliza e mexe muito com a gente. E durante esse período eu comecei a assistir um seriado de TV com Hum. alguns amigos professores aqui em São Paulo, que eu fiz na escola que eu dava aula, chamado RuPaul's Drag Race, que é um seriado norte-americano. RuPaul é o Hoje, nome? perdão? No, RuPaul's é um nome próprio? A RuPaul é a drag queen mais famosa do planeta. Ah, Ela é interpretada, né? Ela é desempenhada, performada pelo RuPaul Charles, que é um cantor, ator, comediante, que desenvolveu, ficou conhecido, né? Pouquíssimas pessoas conhecem o RuPaul, que ficou conhecido via essa performance artística de drag queen, né? Que é uhum. a RuPaul. E hoje o programa já ganhou, sei lá, mais de 12 Emmys, né? Que é o prêmio máximo da TV Sim. norte-americana. Está na sua, sei Uhum. lá, 16ª, 17ª temporada. E é um sucesso, um fenômeno de audiência. Uh, Fez com que houvesse uma guinada na economia norte-americana. Um novo fazer aparece, né? Quando esse produto de cultura se concretiza como uma atração das massas, né? E aí, durante esse período que eu estou aqui em São Paulo, eu me reunia uma vez na semana com esses amigos, a gente sentava em volta da TV, e era o único momento que eu me desligava dessa realidade, né? Da Uhum. realidade de ter saído do Rio de Janeiro, trancado a faculdade, eu era monitor, eu estava começando um projeto de pesquisa, de iniciação científica, né, que ia virar provavelmente meu mestrado. Eu trabalhava com recuperação de trauma no corpo do ator,
E aí, estando aqui, o único elo, né, a única ligação que eu tinha de volta com o teatro era esse rápido seriado, uma vez na semana, com todos os meus amigos, esse universo lúdico que envolvia a arte drag, né? Uhum. E aí eu preciso ser super sincero de falar, eu tinha 21 anos de idade, eu sabia muito pouco ou quase nada sobre o que significava drag queen. Eu tinha Uhum. uma memória da Priscila, Rainha do Deserto, eu tinha uma Sim. memória de Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, um outro filme que é norte-americano, Priscila é australiano, mas Uhum. eu acho que eu não tinha nenhuma vivência, né? Eu acho que eu nunca tinha presenciado um show ao vivo de drag queen. E esse programa de TV, então, ele me apresenta a arte. E aí eu entendo pela primeira vez uma coisa muito doida, e aí desde de lá para cá estudei muito, etc. Mas eu entendo que a arte drag ela tem uma característica singular que ela condensa em si quase todos os fazeres das artes cênicas. Então, Uhum. alguém que faz drag precisa aprender perucaria, maquiagem, adereço, figurino, direção de cena, trabalho de ator, técnica de voz. A gente faz coreografia, canta, dança. Então, é como se todas as ferramentas da caixa do ator fossem Uhum. utilizadas ao mesmo tempo pela drag queen. E, Uhum. e aí eu decidi que queria tentar, né? Era, era uma mistura ali de uma saudade do palco com uma nova alegria de viver, que eu estava perdendo, né? Que eu estava imerso num período muito difícil. E aí, de certa forma, a drag ela se apresenta na minha vida, ela aparece na minha vida como essa nova chance é, Uhum. de, de voltar para o palco e de me sentir feliz e alegre outra vez. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para gente, até a gente chegar na drag, porque eu sou de Ah, outra geração e a minha geração conheceu o travesti, né? uhum, Inclusive, uma vez havia um teatro no Rio, ainda existe, chamado Teatro Rival, teatro no centro do rival, Rio, que era o teatro que tinha shows de travesti. sim. E uma das vezes que eu estava no Rio de Janeiro com amigos e tudo, eu fui ver os shows. E os espetaculares. E tem ali a performance é de muita alegria, né? Sim, As pessoas podem até sofrer outras coisas em suas vidas particulares, mas a performance é uma performance de muita alegria. sim, Eu queria te perguntar a primeira diferença da drag e do travesti, porque eu não sei, acho que muitos ouvintes podem não saber. E sim. segundo, se essa cultura da alegria, que eu não sei se é a alegria de poder ser quem você é e dane-se o resto, se a alegria é só performática, eu queria saber Aham. se acha da cultura drag. Perfeita pergunta. Ó, a gente começa fazendo uma distinção que drag é uma forma de expressão artística. Então, Uhum. em linguagem, drag está para pintura, escultura, encenação, dança, teatro. É uma forma de arte, uma forma de expressão artística. Uhum. As travestis são identidades de gênero. Então, é, a, Sim. as Uhum. pessoas que se Elas entendem são como assim todo o travesti, tempo. perdão, Elas são assim todo o tempo. No momento que elas se tornam travestis, aquela é a pessoa que elas são. exato, exato. No momento que Uhum. elas se entendem travesti, essas mulheres, elas passam a viver dessa forma, né? Tá. Ah, Uhum. é uma identidade de gênero. E aí tem uma distinção. Como drag queen é um fazer artístico, muitas travestis podem fazer drag. Claro, Porque, claro. Uhum. exato, porque drag tem a ver com uma performance que em algum lugar desestabiliza a ideia de gênero, né? Uhum. Drag é majoritariamente sobre isso. É sobre mostrar que gênero, no final do dia, é uma construção social. É uma Uhum. série de ilusões construídas para fazer com que a gente acredite que alguém é homem, que alguém é mulher, né? Mas
é uma forma artística que faz a gente pensar sobre isso, sobre o que existe Essa, de... essa sua afirmação deve Aham. deixar, a gente sabe que deixa muitos machões furiosos, né? Acho que eu nunca vi É, uma mulher ficar furiosa com essa afirmação. Nunca vi. exa- Pode acontecer. exato, exato. Pode Mas acontecer que tem mulheres muito conservadoras, mas eu nunca vi. uhum. Agora, os machões querem bater em quem fala isso, né? E isso que você está dizendo, Maria Rita, é uma coisa que a gente está lutando por um entendimento desde a segunda onda do feminismo, né? Quando no Segundo Sexo a Simone de Beauvoir vai transformar em filosofia, né? Vai lançar essa pedra fundamental do pensamento da segunda onda feminista, dizendo que a humanidade é o homem, né? O homem pisou na Lua, Sim. né? O homem como humanidade, e a mulher é Uhum. o outro do homem. Essa Uhum. posição, né, de outridade, ela está constituída numa ideia de que homem é natureza, né? De que Uhum. ser homem é um dado biológico, e de que ser mulher é um treino, é um treinamento. Então, tanto que a Simone de Beauvoir usa uma frase que é do Freud, e como Exato! todo mundo cita só a Simone de Beauvoir, que é essa, que ninguém nasce mulher, Torna-se. as pessoas se tornam mulheres. O É. Freud não diz isso para os homens, embora a gente saiba que também tem uma jornada difícil para uma pessoa nascida com pênis se sinta um homem, né? Uhum. Aí podia ser uma pergunta interessante também. O que É, acontece no caminho em que um homem que em algum momento já se tornou homem e de repente se reconheça como drag? Ou, desculpe, sim, não, como transgênero. sim. Eu fico pensando que e tem uma coisa que é colocada pela Judith Butler, né? Essa filósofa norte-americana. Uhum. A gente pode talvez pensá-la como vinda de uma herança hegeliana. Ela trabalha com conceitos que foram urdidos pelo Foucault. Ela está em diálogo com o pós-estruturalismo francês, Guattari, Deleuze, Derrida, mas a Simone de Beauvoir, ela, em uma entrevista dela, é um documentário, na verdade, era uma entrevista muito longa que foi transformada num documentário, chamado Filósofa em Todo Gênero. Ah, Ele acontece em espanhol e francês e um pedaço dele em inglês. Acompanha o trabalho e a vida dela durante, acho que uma semana, quando ela está dando aulas e palestras. E fazendo a assinatura de um livro dela, eu acho que é o Corpos que Importam, dos anos 90. E a Simone de Beauvoir, ela diz uma coisa lá de forma muito precisa, né? É, é, eu acredito que o grande filósofo, o grande intelectual, ele consegue chegar num lugar da máxima, que é esse grande teor de verdade condensado ali assim dizer. Uhum. exato, em um soco, né? Quando a Simone de Beauvoir diz, bom, ninguém nasce, torna-se, ela construiu essa A máxima. frase é do Freud. Bom, a gente acredita por Do Freud. a gente costuma dar os créditos para ela porque eu acho que ela levou para um lado que o Freud não levou. Tem Claro, até claro. tem até um desentendimento dela com Lacan que eu adoro, mas Uhum. fica para uma outra hora. É, então a gente a Judith Butler ela diz o seguinte: gênero, o entendimento pleno de gênero é o entendimento de que eu sou uma mulher, mas eu não sei se eu vou terminar minha vida como uma mulher. Hum. Existe alguma coisa das nossas jornadas que possibilita que a gente entenda que são posições, né? Uhum. No final do dia, a gente foi todo mundo inserido num mundo que tem uma ordem simbólica que nos precede, né? A gente é atravessado por linguagem antes de nascer. Todo mundo nos falou antes da gente nascer, nos Uhum. pensou antes da gente nascer. Claro.
E a gente chega no mundo com um lugar no mundo mais ou menos orquestrado para nós. E em outro mundo, os significados e valores poderiam ser outros, né? Se a gente faz um exercício de pular na história e vai para o 1700, para a corte francesa, o que existe de mais masculino é salto alto, meia calça, pó de arroz, peruca, carmim, né? Esse é Sim, sim. O Luís XV, esse é o Luís XVI. E ele é o símbolo da masculinidade francesa. Não sei Se a se ele é gente o vai pra... símbolo da masculinidade, mas do poder, né? Com certeza. Sim, sim. É que eu acho que ele é uma masculinidade resplandecente, né? Ninguém colocaria em xeque a masculinidade do rei, né? Uhum. A função básica do rei é fazer herdeiro, né? Ninguém ia questionar se ele era homem ou não. Ele é um Tá certo. representante de Deus na Terra. Uhum. Só que aí talvez valha questionar se Deus é homem, né? E se não é por isso que é Sim, permitido ao sim. rei ser quem ele Uhum. quiser. Sim. Mas voltando, se a gente faz esse exercício de pular na história, na Papua Uhum. Nova Guiné antes de Cristo, para um povo indígena australiano, no Japão feudal, no Brasil dos anos 60, o que significa ser homem e ser mulher, Uhum. Claro, né? claro. Então, acho que o entendimento mais básico que a gente pode ter de gênero é que gênero é uma construção social e uma posição discursiva, né? No final do Uhum. dia, é uma posição Explica discursiva. para os leitores que não são filósofos ou psicanalistas, posição discursiva. Para os leitores, Ai, não, não, para os ouvintes, desculpe. não sei nem se eu sei explicar, eu posso tentar. Eu tentaria ir pelo caminho de dizer que o sujeito, que não é exatamente o indivíduo, mas o sujeito é uma construção possível através da linguagem, né? É, nós nos tornamos sujeitos no campo da linguagem. Sim. E que, portanto, o sujeito homem, que não quer dizer o indivíduo homem, né? Existe Sim. aqui Uhum. uma Uhum. separação. Claro. O sujeito homem é uma posição de discurso, né? Mais fálica, talvez por isso a gente associa o falo ao homem, né? Uhum. Uhum. Mais fálica do que a posição feminina. A posição da... Também porque a representação antiga do falo era o pênis ereto, né? Exato, exato, Então, exato, exato. é. E aí, não sei se isso explica, mas talvez em um tweet é falar para as pessoas. Posição discursiva é essa coisa que acontece da gente chegar no mundo e existir uma ordem simbólica, vamos chamá-la de Uhum. linguagem, por Uhum. aproximação, que já está operante, né? Perfeito. O sistema já está Você é acontecendo. inserido ali num lugar específico e a sua posição. E a sua Uhum. posição já foi projetada para você, né? Sim, Através sim. desses atravessamentos de linguagem, e ainda tem o fato de que nós somos tomados pelo desejo de um terceiro, né? Claro, de dois terceiros, às vezes. É. Interessante pensar, quer dizer, não, porque tem mães solteiras que também sonham para os seus filhos, não é? Sim, sim. É interessante pensar que também essa posição discursiva pode ser muito conflitante, porque às vezes o que o pai quis para um filho, o que a mãe quis, não era a mesma, né? Não era a mesma coisa, né? Sim, quase sempre não é. Quase sempre não é. Enfim, agora eu quero te perguntar como é ser a Rita, mas agora eu queria perguntar para a Rita, pode ser? A Rita Pode. responde? A Rita responde, só que eu tem, tem alguma coisa de fazer a Rita Ah, que faz com que seja impossível comentar a Rita, né? Para comentá-la, eu preciso tomar uma outra posição. para comentar, ela tem que ser o Guilherme. Então, vamos perguntar outra Exato. coisa para a Rita. Rita, você está contente como Rita? Você está. Você gosta de você? Eu acho que eu diria que hum,
Contente é uma difícil, eu palavra. não sabia que ia fazer pergunta difícil. Não, eu acho que contente é uma palavra muito forte para 2021 no Brasil do Bolsonaro, Não, estou né? perguntando só de você com você. Ninguém tá. Hoje em dia É. nem tudo bem a gente consegue responder. Tudo. Não, não, não. Tirando o que está ruim, eu só respondo assim. Tirando o que está ruim, comigo tudo bem. Então, Eu vamos pensar respondo. você com você. Não, eu comigo tô ótima, né? Eu comigo tô atenta e forte, né? Porque eu comigo sou um trabalho, eu comigo sou um projeto, né? Eu comigo sou um arsenal gratuito de armas da crítica. Uau, explica isso. Espera aí, É, agora bonito, não, muito bonito mesmo. Você condensou uma coisa aí, um arsenal gratuito de armas da crítica. Acho que eu é, entendi. Mas, enfim, você tem que ser isso, né? Porque talvez, não deve ser baratinho ser a Rita, né? talvez, talvez. Ou talvez eu tenha que ser isso porque é a porção que me cabe desse latifúndio, sabe? Aham, aham. Sim, sim. É a única forma que eu encontrei para colaborar. Tá. Então, me conte, qual é a colaboração? Está meio implícito, mas só que como são ouvintes muito diferentes uns dos outros, a gente não sabe quem eles são. Conte um pouco o que é essa colaboração. Mas eu acho que mesmo para quem já conhece, essa é uma pergunta que nunca foi feita, Maria Rita. Ah, É, a colaboração é um projeto freiriano de hum, educação hum, que acredita que é impossível falar para, a gente só hum, fala com. uhum, É um projeto freiriano que entende que educar não é transferir conhecimento, hum, mas é criar espaço para que conhecimento possa ser produzido. uhum, É um projeto que se reivindica de base teórica marxista, é um projeto que acredita, né, e construído pelo Raymond Williams, que é o crítico de cultura que eu estudo, hum, que a cultura é comum aham, aham, e que ela desvela, exibe, desnuda um sistema de significados e valores que está em disputa desde que o mundo é mundo pelas classes sociais. Ideologia de gênero tem significado diferente para classe diferente. aham, aham. Travesti tem significado diferente para grupo diferente. Por exemplo, Por fala um exemplo, pouquinho. Grupo seria o quê? bom, vamos pensar que o brasileiro médio ele foi educado a entender travesti como sinônimo de prostituição, marginalidade, violência e morte. Uhum, uhum, Existe uma distinção no campo da linguagem e operado pela mídia que travesti é sempre o corpo da mulher trans quando está numa vala, quando está sob o efeito de droga, quando está prostituído. E que mulher uhum. trans é uma tentativa higienista de se Ah, apropriar do termo, né? sei. A grande mídia faz essa distinção como uma distinção de classe ou de raça, né? Ah, Tem uma autora norte-americana que escreveu um livro chamado Mother Camp, né? Que é um dos primeiros estudos etnográficos com drag queens e travestis dos Estados Unidos. Ele hum, acontece nos anos 60. E uma das conclusões do livro dela é que ali nos anos 60, quando tudo ainda é muito bagunçado, né? Quando ainda não existe um imperativo categórico de colocar em caixas e separar tudo e etiquetar tudo, só você distingue as drag queens das travestis, das transexuais por raça e classe. ah, As imigrantes latinas, aham, marcadas por raça, marcadas por pobreza,
marcadas por necessidade de trabalho de prostituição. São travestis. As brancas com background de teatro, que fazem shows espalhafatosos, são drag queens. Até mais, com aparência mais desejável para o público que tem para a grande conceitos... mídia. Sim, sim. Então ali nos anos 60, está colocado dessa forma, mas é triste perceber como a gente caminhou muito pouco até aqui. É claro que drag sai do cenário, né? Hoje drag, no imaginário, imagino, nacional, porque a gente tem a Pablo Vittar, a Glória Groove, a gente tem essas grandes drags que chegaram no mainstream. Então, no imaginário nacional, acho que já está mais ou menos nítido de que drag queen é uma performance artística, mas a gente ainda tem essa separação cruel, né? Essa disputa de significados e valores, onde travesti é um termo estigmatizado, ele é desejado como pejorativo, e é por isso que as minhas amigas que se reivindicam travesti estão fazendo uma luta política ao se reivindicarem travesti, né? Como os gays fizeram... As drags também são associadas com poderosas, não são? Sim. Poderosas, sim. não sei se na sedução, na autoestima, muito confiante no jeito de não dar mole para machista. Exato. Poderosa. Eu não sei se é só fantasia ou se é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Eu apresento um programa de TV chamado Drag Me as a Queen, onde a gente está indo para... A gente gravou agora, né, esse ano passado, 2020, a 3ª e a 4ª temporada, que vão ao ar agora, e o programa é sobre, a cada episódio, receber uma mulher e num processo de arte-terapia, ajudá-la a descobrir a drag queen dela. Quem é a drag queen dela? E aí o programa deixa muito claro que drag é um fazer, e que, portanto, todo mundo pode fazer, e que é sobre fazer que diz não para a regra. Esse fazer que abraça o nonsense. Esse fazer que dá vazão ao desejo, né? Então, sim, drag está ligada com essa coisa de, num mundo muito preocupado com menino veste azul e menina veste rosa, vestir laranja. Engraçado, porque eu era muito moleca na minha infância, né? Moleca mesmo, assim. Eu tenho 3 irmãos homens e quem subia no muro e no telhado era eu, assim. Mas nunca tinha a minha mãe se preocupava, não no sentido, e meu pai mais ainda, não no sentido que eu ia cair do muro, no sentido de que eu teria um problema como mulher feminina. Exato. Assim. Eu sou totalmente estreita, eu sou hétero, hoje em dia seria até fora de moda a pessoa que eu sou, mas eu sempre fui moleca, assim. E achava chato brincar só de brincadeira de menina. Brincava também. Mas... Sim. Essa história é muito boa para a gente levar a discussão para esse lugar, né? De que performance de gênero é um treinamento que a gente recebe desde o berço até a cova, né? O tempo todo a gente escuta, fala que nem homem, nossa, mas você corre que nem uma menininha, olha, você já é mocinha, senta que nem mocinha, né? Menino não chora. A gente recebe treinamento de gênero desde o dia que a gente nasce. E isso é um dos explicitativos de que não existe nada natural sobre gênero. Senão ninguém precisava ensinar para a gente. Se não ensinasse, é uma frase do Freud. Não existe nada natural. A minha filha jogou bola, ela tinha um time de meninas na escola que era assim, fortíssimo. E aqui na rua onde eu moro, que outros meninos, da idade dela, só tinha meninos, agora são todos adultos, ela chegava, jogava a mochila na garagem e ficava jogando bola na rua com os meninos. Sim. Mas não tinha uma mãe que dizia para ela, minha filha, não se faz, isso é coisa de menino, não tinha isso.
enfim. E ela pôde experimentar ser quem ela era, né? É. Eu agora tô muito interessado tô curioso, né? Mais do que interessado. Interessado vai ser daqui uns 10 dias, quando eu já tiver passado a fase da curiosidade, na hipótese repressiva, que o Foucault vai trabalhar, que Né? gente, esqueci o nome dele agora. Herbert Marcuse vai trabalhar Mas- em Eros e Civilização. Né? E aí eu estou super interessado em tentar entender, claro, né, quem sabe um dia, quais seriam os reflexos disso numa clínica, mas por enquanto na sociedade. O que acontece com essa constante repressão de... E aí a resposta já está dada, né? O Brasil é o país do planeta que mais mata pessoas trans e Sim. o país do planeta que mais consome pornografia trans. Aham. Esse é o Olha só, Brasil. essa segunda parte eu não sabia. Que mais mata pessoas trans eu já tinha lido, mas que mais consome pornografia trans. É, é Que o mesmo, coisa, é o mesmo país. no mesmo E país. está explicado, né? Não precisa ir muito além. Claro, mata o mensageiro das más notícias, né? Você não sabe da sua sexualidade muito certinha, então mata aquele que te trouxe essa fantasia ou esse desejo, né? Só que em algum momento vai ter que lidar com o retorno desse reprimido, Uhum, né? uhum. Eu suspeito, eu provoco de que a sociedade brasileira tem esse nível de violência porque a gente lida com retornos de reprimidos desde o 1500 até aqui, né? Principalmente da escravidão, né? Por isso que os descendentes de africanos são os mais atacados, as vítimas maiores, nos crimes, enfim. Principalmente Exato, nesse caso, acho que o da escravidão, no nosso caso, é o pior retorno do reprimido. exato, exato. A gente tem essas 3 cicatrizes fundadoras, né, da nossa ideia de civilização, que o genocídio indígena, Estava né? pensando nisso agora. Uhum, O uhum, genocídio e a catequização indígena, o genocídio e a escravização das populações em diáspora africana uhum. e o genocídio feminino, né? A Feminino, gente seja ele em corpos de mulheres ou de homens. pronto, é isso, né? E aí está um pouco do meu projeto. Uhum. Eu poderia estar dando aula como Guilherme, ia me poupar muito trabalho, mas muito trabalho. Sofrimento também, né? Oi? Muita agressão também, é te poupar de muitas Também, agressões. Uhum. também. Mas Só imagina, que então, eu vou fazer uma última pergunta por causa do nosso horário. Como é para os seus alunos que você, em vez de dar aula como Guilherme, você seja a Rita? Como é? Porque são eles, alunos adolescentes, é isso? não, hoje os alunos são das mais variadas idades. Antes da pandemia começar, eu viajava o país com um curso que através de uma área chamada Estudos de Cultura, falava Uhum. sobre religião, capitalismo, gênero, masculinidade tóxica. Uhum. Então, as turmas eram compostas por, muitas vezes, adolescentes de 14 anos, seus pais de 40, e às vezes as suas avós de 60, 70. Uhum. Uhum. Eu dei muita aula, eu dou muita aula em sindicato, em movimento social, em Que legal. associação de trabalhador, né? Ah, Esse ano eu já devo ter participado de uns 4 ou 5 webinários sobre reforma da reforma administrativa, a PEC do teto de gastos. Então, e eu vou como uma drag queen. E eu acho que é aí que está a coisa mais, acho que chocante de tudo, é que, de uhum. repente, o bancário, o trabalhador da Sintaema, né, da associação que trabalha com água e esgoto, a galera da construção civil, de repente tem uma drag queen dando aula para eles sobre a causa deles, falando com eles, ó,
Vamos entender o que está acontecendo, onde está a exploração aqui, o que poderia ser melhor, onde está a possibilidade de luta. E aí eles falam, gente, ela Você está do nunca nosso foi agredido? lado. Nunca teve alguém te agredida ou verbalmente? Nunca teve Ah, alguém? infinitas vezes, infinitas vezes. E os É, outros entendem você, em geral? os Quando outros tem uma quê? pessoa, quando tem uma pessoa preconceituosa, violenta, machista na aula, tem um grupo que te defende? Ah, Costuma ter? eu acho que em aula eu nunca tive. Ah, É, tá. Tá. tem alguma coisa do ambiente ser constrangedor para a pessoa, né? Sei. No final de Mesmo, contas, está transmitindo um saber que eles precisam, né? exato, exato. Aham. E ainda que eu nunca assuma o semblante do mestre, eu construo aula em outro lugar, mas forma é conteúdo, né? A forma, a aula, ela te Claro. ensina muitas outras coisas que são o conteúdo da aula. Aham. A respeitar uma autoridade, a ficar em silêncio, Claro. a levantar a mão para pedir turno de fala. Existe um aparato ideológico operando. Mas fora do ambiente de aula, na internet, por exemplo, que muita gente acha que é uma terra de ninguém, eu acordo e vou dormir com agressão, ameaça, e é muito maluco, porque meus amigos homens fazendo o mesmo trabalho que eu na internet, Ah, Jones Manuel, Tiago Ávila, Igor Uscaleone, o Samuel, Humberto, todos esses meus amigos, eles sofrem violência de político. outras formas, São violência política. Aham. Agora, as minhas amigas mulheres, Sabrina Fernandes, Marília Moscovici, minhas amigas drag queens, Dimitra Vulcano, a gente recebe ameaça de estupro, né? Então, existe muito claramente delimitado e desenhado uma violência de gênero, Claro, claro. Aham. O, né? o grande, que eu nem digo o nome, o Coiso, que está aí na presidência, Aham, ele não disse para uma deputada: só não te estupro porque você é muito feio? exato. É? Quer dizer, isso fica baratinho, é normal, homem fala isso. É. Bom, terminei com uma coisa Essa, ruim. Então, eu vou te pedir para falar mais alguma coisa para os ouvintes, porque eu não queria terminar citando justamente esse inominável aí. Então, maravilha. Então, vamos para o outro lado do espectro. Tem uma pessoa muito importante no Brasil, muito querida para mim, que é a Luísa Erundina. aham, E uma vez nós estávamos juntos em uma ocupação, aham, a ocupação 9 de julho, né? sei, Que aham. é uma luta do MTST por moradia popular, por Já acesso a estive. teto. É maravilhoso, maravilhoso. E a Luísa disse uma coisa que tem muito a ver com o Bloch, tem muito a ver com o Raymond Williams, que é a ideia de que a desesperança é um sentimento reacionário. Olha, O Deleuze fala para gente que o poder precisa de corpos tristes. aham, aham, Que sim, sim, corpos felizes, corpos cheios de energia, são impossíveis de dominar. aham, aham. E a Luísa disse, então, isso, a desesperança é, é... Desculpa, agora eu perdi você. Você travou o seu vídeo. Não sei se você está me ouvindo. Não sei, acho que o Mauro não pode fazer nada. Oi, Deixa eu alô, ver se vai você voltar. travou um tempão, você travou um Voltou? tempão. Agora voltou. Então, fala de novo, a desesperança é... Você estava falando a frase inteira. Voltou? Voltou, sim. Ah, maravilha. Desculpa. Então, fala de É, desesperança. a Heloísa Erundina, ela disse isso, né? A é um sentimento reacionário. Aham, Tem um ensaio do Raymond Williams, está presente aqui no Brasil num livro chamado Recursos da Esperança, que compila
Maria Rita, você está me ouvindo? Estou. Uhum. É que aqui a tela travou para mim. Ele está presente num livro de 88 chamado Recursos da Esperança, publicado aqui no Brasil muito depois, pela editora da Unesp. Tem um texto que ele está falando sobre armas nucleares, né? E da corrida armamentista nuclear que a gente vai ver pós-Guerra Fria. E aí, a frase que encerra esse artigo do Raymond Williams... Perdão? Não, só perguntei, é o Raymond Williams, ok. A frase que encerra esse artigo é quando ele diz que ser verdadeiramente radical é fazer com que a esperança seja mais possível do que o desespero acreditável. Nossa, que maravilhosa. Você é muito jovem, você devia ser criança quando o Lula lançou Esperança Venceu o Medo, né? Sim, eu acho... Você lembra o ano? Foi a primeira eleição dele, foi 2000 e... Nossa, perdi. 2001, não é? Para 2002? Eu tinha 11 para 12. Então, vamos tentar esperar que isso possa se reproduzir, que a esperança possa vencer o medo. E você é uma pessoa forte, uma forte representante disso, porque medo deve ter passado um monte, né? Sim, mas do jeito que vem ele passa. A gente pode trabalhar para fazer ele passar. Um beijo, viu? Gostei muito de falar com você. Um beijo. Foi um prazer, uma honra, Maria Rita. Muito obrigado pelo convite. Para mim também. Tchau, ouvintes da Rádio Madalena. Obrigada por hoje.